Primeiramente, Carlos Ferreira de Paris, um grande abraço, Ferreira, um grande abraço para você, tá? Por favor, falar do Orient Star. Olha só, eu tenho poucos relógios, agora eu tô sem nenhum relógio Orient Star ali, tá? Tem um relógio Orient Star na vitrine, tá? E por que é que eu não falo tanto de Orient Star? A princípio, a Taniguchi Relógios, ela tá se adaptando, tá? Para quem não conhece a Taniguchi Relógios, eu vou até contar um pouquinho da história da Taniguchi Relógios para o Ferreira aqui, para todos vocês que estão aí me escutando, tá? A Taniguchi Relógios, ela é grande no mundo virtual, mas ela é pequena, uma relojariazinha pequena numa cidadezinha de interior, tá? É uma lojinha pequena numa cidadezinha do interior, tá? Para quem não sabe, a Taniguchi Relógios nasceu em 1968, tá? Com o meu pai, abriu-se em 1968. Só que ele já começava a consertar relógios desde 1963 aqui na cidade. Então, se vocês notarem, tá? Aqui eu estou na porta da loja. Aqui é a porta da loja, tá? Aí, se vocês olharem aqui, ó, a relojaria é uma relojaria, não é grande, é pequena, tá? Nós não temos uma relojaria grande aqui na cidade, certo? É uma pequena relojaria de uma cidadezinha do interior. Até 2017 nós éramos mais uma lojinha de interior, certo? Em 2018 eu comecei a apostar as minhas fichas no mundo digital. Comecei a avançar dentro do Facebook, comecei a avançar dentro do Instagram, né? Principalmente o Facebook. Naquela época, 2018, o Facebook era o top e todo mundo só falava de Facebook. Em 2019, nós começamos a entrar no Instagram. Em 2019 eu abri minha conta no YouTube, mas era somente para postar um vídeo ou outro ali, para deixar guardado ali. E, para minha surpresa, chegou a pandemia, a surpresa de todo mundo, chegou a pandemia. E a gente teve que fechar as portas. A gente teve que fechar as portas por 15 dias, 20 dias. Foi 2 semanas, depois foi mais 2 semanas. E eu lembro que quando nós fechamos a porta pela primeira vez, eu fui uma das pessoas que foi até a prefeitura reclamar que a gente precisava abrir, que a gente não podia ficar fechado. Uma cidadezinha pequena igual Guaíra, não tem como manter o comércio fechado. E a proposta da prefeitura naquela época era justamente que a gente pudesse isolar Guaíra, já que Guaíra não tinha caso, tinha um caso de Covid naquela época, e para evitar que o Covid chegasse em Guaíra. Então se criou uma força-tarefa para fazer uma barreira sanitária em Guaíra. E nós fizemos, e eu fiz parte dessa barreira sanitária, que tenho muito orgulho, apesar de... não é questão de acreditar ou não acreditar no Covid, ou se o Covid mata, ou se o Covid não mata. A questão era o seguinte: a barreira sanitária era a maneira que nós, comerciantes de Guaíra, tínhamos para a possibilidade de abrir as portas. Uma vez que nós estivéssemos trabalhando na barreira sanitária, eu poderia abrir as minhas portas, eu poderia trabalhar, eu poderia atender as pessoas. Só que daí nós temos um segundo problema. Em 2020, com a chegada da pandemia, a maioria das pessoas não saíam para as ruas. Então a loja ficava como se estivesse aqui, vazia. Aproveitando que eu já tinha um pouco de expertise no Facebook com vídeos, comecei a pegar os vídeos que eu tinha no Facebook e comecei a colocar no YouTube. Isso no começo de 2020. E para minha grata surpresa, tá? Para minha grata surpresa, em 2021, tá? 2020 eu comecei dentro do Facebook, comecei a chamar muita atenção. E nessa época que apareceu então o Grupo Seiko Brasil, e eu comecei a postar as minhas coisas dentro do Grupo Seiko Brasil, do qual eu sou uma persona não grata, tá? Persona não grata. O que é uma persona não grata? Não sou uma pessoa benquista lá dentro, sou como se fosse um traidor da pátria dentro desse grupo. E, por questões que eu já falei para vocês, eles me expulsaram do grupo. E eu, então, percebi que eu tinha outros lugares para ir, né?
E aí eu percebi que no YouTube, em abril de 2021, eu percebi que no YouTube, sem eu postar vídeo, já estava com 500 e poucas pessoas seguindo. Então eu falei assim, ó, vou colocar mais vídeos no YouTube. Comecei a colocar mais vídeos no YouTube, mais vídeos no YouTube. Até que em agosto de 2021 nós tivemos 1.000 inscritos no canal. E para quem não sabe como é que funciona a plataforma do YouTube, se você não tiver 1.000 inscritos no canal, você não pode fazer o que eu estou fazendo aqui, falar ao vivo. Então, a partir de agosto de 2021, nós começamos nossa ascensão aqui no YouTube. Até então, eu era bem conhecido dentro do Facebook. Dentro do Facebook, eu era uma pessoa bem conhecida. Muitos de vocês talvez tenham conhecido lá no Facebook, vindo para cá. Mas, depois que eu cheguei no YouTube, eu percebi que as pessoas que vêm procurar aqui no YouTube, conversar comigo no YouTube, são pessoas que estão procurando realmente o relógio. São pessoas que querem conhecer o relógio, pessoas que estão procurando um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu voltei esse canal aqui justamente para o conhecimento, tá? Só que, como eu já disse, nós somos uma relojariazinha pequena, tá? Eu não tenho como competir com grandes redes, como aqui no Paraná nós temos a Gouveia, que é uma empresa enorme, tá? Acho que eles têm 4 ou 5 lojas só em cidades grandes. Eu não tenho como competir como Joias VIP. A Joias VIP também é uma grande empresa de relógios aqui do Paraná, que deve ter, em todas as cidades grandes aqui do Paraná, deve ter uma filial da Joias VIP. Não consigo competir diretamente com a Big Ben, que também acho que são 14 lojas no Paraná inteiro. Tá? São todas empresas enormes, e só contando no Paraná. Sem contar as empresas do Rio Grande do Sul, empresas de Santa Catarina, São Paulo, muito mais. Eu não tenho como competir diretamente. Tá? Então, eu não tenho como ter tanto estoque como eles têm. Tá? Apesar de eu vender muito, eu não tenho como ter tanto estoque como eles têm. Então, eu tenho que apostar naquilo que eu consigo converter em vendas o mais rápido possível, aceleradamente. Por conta disso, não é sempre que eu posso ter todos os modelos e marcas que eu quero ter. Eu adoraria ter aqui a linha Orient Star. Eu adoraria ter. Só que, infelizmente, a linha Orient Star é uma linha que ainda merece ser trabalhada de uma maneira um pouquinho diferenciada, tá? É um relógio muito bom mesmo. O relógio, o acabamento do Orient Star, eu posso comparar ele a facilmente uma linha Presage, uma linha Prospex de alto nível, tá? O acabamento é excepcional, o relógio é excepcional, sabe? Então, você pega um Orient Star, é como se você estivesse pegando um relógio, como é que fala? Apesar de ele ter o mesmo Oriente, né? É a mesma coisa que você pegar 2 Volkswagen, né? Você pega lá ou 2 Toyota, você pega um Toyota Vitz e um Toyota, vamos lá, um Mark X, né? Acho que a maioria não sabe nem quem que é o Mark X. Esse aí é um top de linha da linha Toyota, certo? Então, é mais ou menos por aí. Eu adoraria ter o Orient Star aqui na minha vitrine, mas, conforme eu falei, eu tenho uma empresa pequena, tá? Uma empresa pequena. Meu quadro de funcionários aqui, nós somos em 4 funcionários. Minha equipe é 4 pessoas, tá? E é por isso que, fora as 4 pessoas aqui, eu tenho a ajuda dos meus filhos, tenho a ajuda da minha esposa. Então, essa empresa acaba sendo uma empresa bem familiar. E apesar de a gente ter bastante diversidade de relógios, né, eu não consigo ter todos. Como eu disse, eu tenho uma vitrine cheia de relógio Oriente e eu não tenho nem um quarto, nem um quinto do que a Oriente tem para me oferecer. Tá? Não tenho nem um quarto, nem um quinto que a Oriente pode me oferecer. Tá? Olha só a quantidade de relógios que eu tenho. Isso aqui são relógios Oriente Seiko, olha. Tá? Oriente. Tá? Isso também é Oriente, olha. Tá? Oriente, Oslo. Temos a Lince aqui também, certo? Então, nós temos uma linha enorme de relógios. Só que eu não consigo ter todos os degraus. Por que eu não consigo ter todos os degraus? Porque nós somos uma empresa pequena e meu capital, infelizmente, ainda é pequeno, comparado às grandes empresas
do mercado hoje, né? Visto que a gente, igual eu falei, eu estou me aventurando na internet desde 2019, mas a gente começou a entrar de vez no mercado em 2020, somos uma empresa muito nova no mercado digital, uma empresa pequena no mercado digital, só que só para vocês terem uma noção da repercussão disso tudo, é que se a gente for colocar em lojas únicas, tá? Quando a gente não está falando de rede, se eu pegar as 14 redes, as 14 lojas da rede Big Bang, né? Pegar o faturamento deles e dividir pelas 14, tá? Em termos de relógio Oriente e Seiko, em termos de relógios Oriente e Seiko, a minha loja vende mais que a média deles lá, com certeza, tá? Aqui na região oeste do Paraná, que engloba Guaíra, Cascavel. Cascavel é uma cidade que tem quase 500 mil habitantes, Toledo, que tem mais de 200 mil habitantes, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, que são cidades enormes. A minha cidadezinha tem 30 mil habitantes. Aqui da região toda, tá? A Taniguchi Relógios é a número 1 de vendas de relógio. A número 1. Então, apesar de a gente ser pequeno, ao mesmo tempo parece ser muito grande, porque a gente vende muito. Só que eu não posso ter tudo. Infelizmente, por conta disso que às vezes eu abro mão de falar um pouquinho da linha Presage, abro mão de falar um pouquinho da linha Orient Star, abro a mão de falar um pouquinho da linha Seiko Solar. Por quê? Porque eu tenho que me ater justamente naquele produto que, apesar de eu não, desse canal não ter a segmentação de venda de relógio, mas eu tenho que ensinar vocês no produto que eu tenho para vender, tá? Não adianta eu começar a ensinar vocês o que é um Orient Star e quem vende os Orient Star são outras pessoas. Aí, para mim, eu estou fazendo um marketing negativo. Então, por isso mesmo, eu pretendo manter com calma, daqui a um tempo, poder ter eles aqui na vitrine e aí sim falar com toda a força do Orient Star, da linha Presage, da linha, quem sabe, né, da linha Gran Seiko, né? É um sonho, mas quem sabe, né? Tá? Assim como de outras marcas também, né, como a Casio, como a Citizen, quem sabe um dia ter aqui na minha vitrine também. Só que eu tenho que me focar onde está dando retorno, e o retorno vem dessas linhas que eu apresento todos os dias para vocês, beleza? Então, né, só para me explicar aqui, eu fiz esse pequeno resumo da minha trajetória dentro da empresa aqui, mas esse resumo foi justamente para justificar o porquê é que eu não falo de Orient Star, porquê é que eu não falo de algumas certas linhas de relógio que eu poderia estar ofertando aqui dentro. Eu não falo justamente por conta disso, beleza? Então, peço desculpas, Ferreira, mas fica difícil de eu falar de Orient Star hoje, né, nesse momento aqui presente da Taniguchi Relógios. Quem sabe ano que vem, no próximo ano, quem sabe a gente já tem uma coleção um pouquinho mais formada e aí sim a gente possa estar entrando um pouquinho mais nesse assunto de Orient Star, ok? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.